Oi, pessoal. É uma manhã muito maravilhosa. A música estava maravilhosa. A igreja também é muito boa. E o rosto de vocês também é muito brilhante. E o rosto do tradutor também é muito bonito. Muito obrigado. Vamos ler a Bíblia. João, capítulo 11. João, capítulo 11, a partir do versículo 1. João, capítulo 11, versículo 1 até o 8. Vamos ler. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. Voltas para lá? Muito obrigado. Essa Bíblia que nós temos, pessoal, é a palavra de Deus. Há muitos anos atrás, Deus já falou essas palavras. Quando a gente vê essa Bíblia e a gente já recebe essa palavra no coração, não houve nenhuma pessoa que não mudou. Essa palavra, dessa mesma forma, está viva hoje. Durante essa conferência, nós não poderemos falar de toda a palavra. Mas qualquer pessoa que seja, se uma palavra sequer dessa Bíblia entrar no coração, não é você que vai mudar. É a palavra que vai te mudar. Eu me encontrei com muitas pessoas e não houve ninguém que não mudou quando a palavra entrou no coração desta pessoa. Eu não sei se essa pessoa não for humana. Eu não sei se essa pessoa for um animal. Ou se for um robô. Se for um ser humano, a pessoa que tem coração, essa palavra foi dita para o coração do homem. Por isso, independente de quem seja, independente do pecado que tenha cometido, independente da maldade que você tenha feito, independente de você ser drogado, ou de você ser um alcoólatra, ou qualquer pessoa que seja, se tiver um problema, só existe um. É porque a palavra de Deus não tomou lugar no teu coração. E esta semana nós queremos continuamente falar sobre isso. Em Kimcheon, na Coreia, nós temos um grande centro de retiro. É um grande centro de retiro, onde milhares de pessoas podem ficar. E depois que nós construímos esse centro de retiro, ficamos muito felizes. Mas porque o nosso centro de retiro está no topo da montanha, nós não tínhamos muita água. E assim, nesse centro de retiro, nós construímos um tanque de água maior do que essa igreja. E aí a gente depositava, a gente enchia de água esse tanque. E a gente usava essa água quando a gente tinha retiro. Então, no começo, quando a gente construiu esse tanque de água,
essa... And we worked to build the water tank. Quando eu fui And then I went to the site where para we were onde eles building. estavam construindo, onde a gente ia construir esse tanque, a gente viu muitos pinheiros. Eu não sei se vocês sabem, mas lá na Coreia os pinheiros são muito caros. In Korea are very expensive. Eu não sei se eu posso falar isso, mas os pinheiros que estão na frente da nossa igreja, nós temos There are about 100 umas centenas de árvores e cada uma custa uns $300, $300, $400. Eu acho que vocês não acreditam nisso, né? that, do you? Mas acreditando ou não, Believe it or not. uma preocupação que eu tenho é que de noite alguém vá roubar algum pinheiro da nossa igreja. Away at night. Eu desejo com que vocês não pensem dessa forma. Quando a gente trouxe esses pinheiros de Gangwon-do, a gente trouxe uma árvore em um caminhão. E é tão grosso que você não consegue nem abraçar com os seus braços. O pinheiro na Coreia é muito caro. Expensive. Mesmo dando dinheiro, você pode não comprar um pinheiro. E tinha uns pinheiros assim dessa grossura e tinha 2, 3 metros de altura e era muito lindo. Aí os irmãos queriam cortar esses pinheiros e queria construir o tanque de água ali. Aí eu falei, espera um pouco. Hold on, stop. Para tudo, não corta essas árvores. Stop. Don't cut these down right now. E os irmãos, eles conversaram entre si. Vamos replantar essas árvores em outros lugares, é muito lindo. E assim o nosso trabalho atrasou um dia. Delayed our work for one day. Então, sabe como é que tem que locomover os pinheiros? O pinheiro, ele tem uma personalidade muito fresca. Personality. Então, o pinheiro é uma das árvores que mostra a beleza do leste da Ásia. E o pinheiro representa os coreanos nobres, os antigos coreanos nobres da Coreia. And so the nobles Os antigos nobres da Coreia, eles eram bem frescos também, né? E é muito pequena a chance de você de locomover esse pinheiro e ela sobreviver. Então você tem que remover esse pinheiro com toda a terra que está ao redor dela, junto. E aí a gente cavou ao redor do pinheiro e para não derramar a terra que estava ao redor dela, e aí a gente pegou uma corda e amarrou toda a árvore. E levantando aquela árvore com toda aquela terra, estava muito pesado. E aí muitas pessoas pegaram essa árvore no ombro e carregaram. E assim a gente replantou cada pinheiro na entrada do nosso centro de retiro. E deu muito trabalho. E a gente colocou suportes para que as árvores não caíssem nem balançassem com o vento. E depois nós demos água para crescer bem. E quando os 20, 30 pinheiros que estavam plantados na entrada do centro de retiro estava lindo. Nosso centro de retiro estava com outra cara. Assim como uma pessoa que não tem sobrancelha, quando pinta aquela sobrancelha, fica outra pessoa. Dessa mesma forma, nossa, estava muito lindo aquele centro de retiro. Cada vez que eu dirigia meu carro e subia no centro de retiro, nossa, esses pinheiros estão lindos. Nós fizemos um bom trabalho. A gente ia matar esses pinheiros, mas a gente fez um bom trabalho, né? E a gente estava todo feliz. Aí um dia, um funcionário do departamento do meio ambiente veio nos procurar. E aí ele ficou encarando os nossos pinheiros e ele começou a rir. Smile on his face.
Mas era uma risada assim, um sorriso meio amarelo, sabe? Não era muito bom o tipo de sorriso dele. Tem os mesmos sorrisos, mas tem sorrisos que fazem a gente se sentir bem e tem sorriso que a gente se sente mal. Como é que é o sorriso dos americanos? O sorriso do coreano e o sorriso de um africano são completamente diferentes. Em 1994 eu fui para a África pela primeira vez. Quando eu vi o sorriso dos africanos, eu me assustei demais. Ah, isso é o verdadeiro sorriso. Os coreanos, até agora, todos os sorrisos que eu vi eram falsos. O sorriso do coreano tem ele está sorrindo, mas por detrás tem uma escuridão, tem uma coisa assim, tem uma coisa assim que você não pode sentir muito bem o que é. Antigamente, quando a gente não tinha açúcar, a gente colocava alguma coisa que adoçava para ficar doce. Então o coreano sorria, mas não era aquele sorriso claro, mas era um sorriso meio escuro. E porque eu vivia na Coreia, eu nunca pensei que esse sorriso assim fosse uma coisa estranha. Mas quando eu fui para a África, eu vi o sorriso dos africanos. Ah, isso é o sorriso verdadeiro. Os africanos, eles sorriem de uma forma muito livre e natural. Mas o sorriso dos coreanos tem um significado por detrás. Então, esse sorriso daquele funcionário do meio ambiente era meio estranho. Era um sorriso assim que tinha... Ele estava sorrindo, mas tinha uma coisa estranha no rosto dele. E a gente estava junto debaixo da árvore. E finalmente o funcionário começou a falar. Quem foi que replantou essa árvore aqui? Ah, fomos nós, e a gente estava se gabando. Mas o sorriso daquele homem não mudou, continuou igual. Ele só continuou a sorrir. Quem foi que replantou a árvore aqui? Fomos nós. E aí ele começou a falar. Você acha que isso vai viver? Ah, tá vivo. Aqui as folhas estão verdes, estão vivas. Um funcionário perguntou pra gente. Realmente está vivo? Está vivo! Está vivo? Está vivo! Está vivo mesmo? Está vivo! Não, estão mortas. Como assim? O que você está falando? Eles estão vivos. Não, estão mortos. Ai, a gente removeu vários pinheiros daqui, só alguns morreram e o resto sobreviveu. São pinheiros. Nós removemos todos e alguns morreram e a maioria sobreviveu. Aí depois o funcionário falou o quê? Os pinheiros do sul, ele vive bem. Mas esses pinheiros daqui são diferentes. Se eu conversasse com aquele funcionário sobre a Bíblia, eu ganharia. Mas como a gente estava falando sobre árvore, nossa, não dava para ganhar dele. E quanto mais a gente falava sobre a árvore, mais cabisbaixo eu ficava. E aí, depois, ele falou uma coisa que foi verdade. Ele falou, olha, foi um trabalho para vocês removerem essas árvores, né? Mas elas estão mortas. Eu não consegui acreditar. Mas depois ele falou o quê? O pinheiro, não é só você tirar um pouco da terra que vai dar certo.
A direção é que tem que estar correta. Então, a árvore que estava virada para o leste tem que ser plantada virada para o leste. E a raiz que estava no sul também tem que estar no sul. E eu escutei essas coisas pela primeira vez. A gente só colocou esforço, mas a gente não colocou a direção certa. A gente tirou a terra junto, mas a gente não colocou a direção correta. Então a gente colocou direitinho, mas não acertou a direção. Daí ele falou pra gente, todas essas árvores estão mortas. No começo a gente estava se gabando, mas quanto mais o tempo passava, a minha palavra começou a perder a força. Eu já não podia mais falar nada. Eu não sei se aqueles pinheiros e o funcionário, eles fizeram um trato, mas com o passar do tempo, depois de 10 dias, o pinheiro começou a trocar de cor. E depois de um mês, começou a sair folhas vermelhas e depois de 2 meses, todas morreram. De 30 pinheiros, uma sobreviveu e o resto tudo morreu. Com a mesma árvore. O jeito que o funcionário do meio ambiente enxergava e o jeito que nós enxergávamos eram completamente diferentes. Nós acreditávamos piamente que estava vivo, mas ele falou que estavam mortas. Todos vocês devem ter lido a Bíblia. Mas o que a Bíblia está nos falando? Se eu perguntar isso, vocês ficam um pouco sem resposta, não é? Porque a Bíblia nos fala muitas coisas. Mas quando nós lemos a Bíblia, então a primeira palavra da Bíblia é o quê? Criou Deus os céus e a terra. E fala sobre a criação de Deus. E depois Deus criou o ser humano. Então essa Bíblia é a relação entre Deus e o homem. Não está falando só sobre Deus. Está falando sobre Deus e o ser humano. Pessoal, quando vocês leem a Bíblia, vocês podem conhecer a Deus. Então a Bíblia, vocês só podem conhecer a Deus lendo a Bíblia? Não, se você ler a Bíblia, você não vai conhecer só a Deus. Você também vai poder conhecer exatamente ao ser humano. Qualquer homem que seja. Não existe nenhum ser humano que possa enxergar seus próprios olhos e o seu próprio rosto. Para o ser humano olhar o seu rosto, tem que usar um espelho ou uma foto. E o rosto que você vê no espelho não é seu rosto certo, tá ao contrário. Então você pode ver seu rosto pela foto, mas não é o seu rosto exato. Então as pessoas sabem, assim, vagamente, mas não conhecem seu rosto exatamente. Não sobre outro universo, não sobre um filósofo conhecido, não, mas sobre você, o quanto você conhece. Sem ler a Bíblia, não existe ninguém que possa se conhecer perfeitamente. Vocês podem saber seu nome, vocês podem saber a sua altura, vocês podem saber o tipo de sangue, vocês podem saber sobre seu próprio corpo, vocês podem saber o quanto vocês estudaram, vocês podem saber onde é a sua casa, mas isso não é saber conhecer a você mesmo. Se você quiser saber exatamente a sua imagem, sem ler a Bíblia, você jamais vai poder saber a sua verdadeira imagem. A imagem que vocês veem de vocês sem a Bíblia não é a sua verdadeira imagem. Sabe por que vocês não conseguem ter vida espiritual?
Só tem um motivo porque vocês não conseguem ter vida espiritual. Porque vocês não conhecem a si mesmo direito. Por que que a sua oração não é respondida? Porque eu não conheço a mim mesmo. Porque mesmo você vindo para o culto, Deus não trabalha na tua vida, porque você não conhece a si mesmo direito. Porque você quer cumprir o mandamento, mas não está dando certo. Porque eu não conheço a mim mesmo direito. Se você conhecer a si mesmo direito, você vai saber que tipo de pessoa você é. Deus, você sabe como você é aos olhos de Deus? Não a sua pessoa que você conhece. Não a sua pessoa vista dos seus olhos. Mas qual a sua imagem vista pelos olhos de Deus? A Bíblia nos fala exatamente sobre a nossa imagem. Então, a Bíblia fala o que sobre nós? A Bíblia fala o que sobre mim? Isso é o mais importante. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem uma vida espiritual errada. Por quê? É porque eu não consigo parar de beber. Eu não consigo ter vida espiritual porque eu não paro de me drogar. É porque eu não consigo cumprir os domingos. É porque eu sou pobre e não consigo ofertar. É porque eu não leio muita Bíblia. É porque eu cometo pecado. Então é assim que as pessoas pensam. O que é bom sobre o coral Graças? Vindo aqui, depois que eu orei, de repente eu comecei a ficar com muito sono. Hoje de manhã eu tenho que pregar. Por que eu estou com tanto sono? Eu calculei as horas. Porque aqui é 11 horas, na Coreia é meia-noite. Então eu vou pregar de noite, que é de noite da Coreia. E eu cheguei ontem à noite. E ontem eu dormi 11 horas da noite. E eu acordei 1 hora da madrugada. Acordei 1 hora. E até às 6 horas que eu tinha que acordar, nossa, foi muito tempo. Eu liguei para a Coreia, fiz tudo o que tinha que fazer, li o livro. E o coral Graças cantando, eles acordaram meu coração. Tem uma música que o coral Graças que canta pior, é Cantar de Ninar. Ano passado, nós fizemos um concerto de solo da Chehemi. E a Chehemi, durante o seu concerto de solo, ela cantou o Cantar de Ninar. Quando você escuta a Chehemi cantando esse Cantar de Ninar, você fica arrepiado. No mundo inteiro não deve ter alguém que cante melhor do que ela esses cantos de Ninar. Quando eu não tenho nada para fazer, quando eu tenho tempo, eu escuto ela cantando a música de Ninar. É tão lindo. Depois, quando vocês tiverem oportunidade, peça para ela cantar esse Cantar de Ninar. E hoje de manhã, escutando o coral Graças, eu acordei. Então, em João capítulo 11, está falando sobre a conversa entre o homem e Deus. E ali Deus desenhou claramente o coração do ser humano. Eu não sei se esse é o coração de vocês hoje também. Hoje Deus desenhou o coração desse irmão. Deus desenhou o coração daquela irmã. E Deus desenhou o coração daquele lindo jovem. Deus desenhou claramente o nosso coração. João capítulo 11 começou como? Estava enfermo Lázaro.
Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Tá, pessoal, vamos falar. Tinha Maria, Marta e o irmão mais velho delas, Lázaro. E essas pessoas eram pessoas as quais Jesus amava muito. Na Bíblia fala que Jesus amava a Maria, Marta e Lázaro. E dentre um desses amados, o Lázaro morreu por causa da enfermidade. E Maria e Marta mandou uma pessoa para Jesus. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Se falar que o amado dele está enfermo, que a pessoa que ele ama está enferma, porque Maria e Marta sabiam que Jesus os amava. E elas estavam esperando que Jesus corresse até elas e fosse curar rapidinho. Mas Jesus não veio. Só veio aquela pessoa para falar, para dar as notícias para Jesus. Para Maria e Marta. Por que vocês vieram? Era Jesus que tinha que ter vindo. Por que vocês vieram sozinhos? E o mestre não veio. E aí, aquele homem, o mestre falou o quê? Esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus. Esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus. Marta e Maria escutaram essa notícia. Exatamente. Marta e Maria, elas escutaram que Jesus falou para elas: essa doença não é para a morte. Então elas ficaram esperando ver se o irmão delas ia morrer ou não. E assim o irmão ficou cada vez pior. E de repente ele morreu. Então, o irmão mais velho morreu. Mas Jesus falou: esta enfermidade não é para a morte. Maria, então, quando ela via o irmão mais velho, ela tinha que ver ele morto ou como ele não ou como se ele não tivesse morrido? Então pergunta para Maria: ele morreu ou está vivo? Ah, o meu irmão morreu. Mas Jesus falou que essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Ele falou assim, mas ele morreu. Se por acaso vocês fossem Maria, ela também agiria da mesma forma. Ah, Jesus disse que ele não ia morrer, mas meu irmão morreu. Então, agora Maria e Marta, elas estavam profundamente tristes. E elas começaram a reclamar, culpar Jesus. Por que Jesus não veio quando ele estava enfermo? E veio, por que ele não veio curá-lo? E ele falou que essa enfermidade não era para a morte. Então nós devemos objetivamente analisar essa situação. É assim que Deus desenhou exatamente o coração do ser humano. O que a Bíblia diz? Diz que na palavra de Deus que ele estava vivo.
diz na palavra de Deus que essa palavra vai estar estabelecida para sempre. Não existe ninguém que possa mudar a palavra de Deus. Não existe ninguém nesse mundo que possa mudar a palavra de Deus. Não existe ninguém que possa trocar a palavra de Jesus. Por quê? Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Pela palavra, Ele criou os céus e a terra. Criar os céus e a terra mostra que esse mundo está criado, mostra que a palavra de Deus tem poder. Há um irmão na nossa igreja, e esse irmão, ele estuda as plantas. E ele descobriu, e ele soube que dentro da planta existe a célula tronco. E também chama-se de célula imortal, ou seja, que vive para sempre. Então, eles descobriram que a planta tem uma célula imortal há 160 anos atrás. Então, desde que há 160 anos atrás eles descobriram essa célula imortal na planta, desde então eles quiseram extrair essa célula imortal da planta. Mas eles não conseguiram extrair essa célula tronco. E principalmente nos Estados Unidos, eles estudaram muito como extrair essa célula imortal da planta. Mas até agora ninguém tinha descoberto. Mas esse irmão descobriu essa verdade. Lendo a Bíblia, esse irmão começou a fazer o trabalho de extrair a célula tronco. E com a sabedoria de Deus ele extraiu. Então, porque a planta, mesmo chovendo, ou quente, ou frio, ou que tenha doença ou não, dentro da planta, a força para criar frutos. Mesmo passando anos, milhares de anos, a força, o poder de poder sempre criar o mesmo fruto sem mudar, mesmo que chova, mesmo que faça sol. Aquele poder, de onde veio esse poder de poder dar frutos? De onde veio o poder de poder dar folhas, mesmo com toda essa situação? De onde veio o poder de criar essas folhas, esses frutos? De onde veio por tantos milhões de anos, mesmo milhões de anos passando? Mesmo milhões de anos passando, milhares de anos passando, como é que eles não mudam de cor e continuam sempre igual? O impressionante é que dentro dessa célula imortal tem o poder. Esse poder, mesmo que tenha passado milhares de anos, os mesmos frutos, as mesmas folhas, a mesma forma, continuamente é possível de fazer isso. Isso é uma coisa incrível. A célula imortal, quem foi que deu esse poder para a célula imortal? Foi a palavra de Deus. Quando a gente lê a Bíblia é assim. Sabe como esse irmão ele conseguiu extrair a célula tronco da planta? Lendo a palavra de Deus. A sabedoria da palavra de Deus. E esse irmão quis fazer aparecer isso na revista Nature. E muitas pessoas perguntaram. E esse irmão nem é um biólogo famoso, cientista famoso. Tem tantos biólogos americanos famosos. E eles tentaram extrair essa célula tronco da planta, mas eles não conseguiram. Mas na Coreia,
식물학계 제일 끝에 사람이 A pessoa que é lá o último cientista da Coreia conseguiu extrair essa célula-tronco. Então ninguém conseguia acreditar. Até o governo da Coreia não conseguiu acreditar. Aí eles falaram, sai na revista Nature que a gente vai acreditar daí. 우리 정부 공무원들이 그 진짜인지 Nós, funcionários, não sabemos se isso é verdade ou não. 이제 근데 그 다음에 Mas aí depois eles falaram pra gente. 우리가 이모털셀을 분리했다는 사실을 이제 확인해 보면 Então, se a gente conseguisse isolar aquela célula-tronco, extrair a célula-tronco, então eles iam acreditar. No começo eles pensaram que a gente estava mentindo, mas depois que eles confirmaram, eles viram que era célula-tronco. E tinha uma pergunta que surgiu. Como vocês conseguiram extrair? Todos falaram a mesma coisa. 세계 그 유명한 Porque os biólogos mais famosos desse mundo não conseguiram. 미국의 유명한 식물학자들 Se nenhum biólogo famoso dos Estados Unidos conseguiu fazer isso, por 160 anos nós fizemos essa pesquisa. Como que vocês conseguiram extrair essa célula-tronco? 그때 우리가 대답하는 E naquele tempo nós demos só uma resposta corajosa. Foi pela sabedoria de Deus. Deus nos deu sabedoria. 그런 말씀에서 지혜 E nós recebemos a sabedoria da palavra. 놀라운 사실. Isso é uma coisa incrível. 저희들은 말씀 속에서 굉장한 사실들을 Nós descobrimos uma coisa tremenda através da palavra. 여러분 우리가 이 말씀은 하나님의 세계를 우리 마음에 Essa palavra, pessoal, ilustra o mundo de Deus dentro do nosso coração. 말씀은 소홀히 여기기 때문에 한 두 장 읽다가 잘못 Mas porque a maioria das pessoas, elas ignoram a palavra, elas leem 2 folhas e ficam com sono. Eu li uma vez, li 2, li 3, 세 번을 li 4 vezes, li 5 vezes. 보통 한국어 성경은 약 1000. Na Bíblia da Coreia tem mais ou menos 1.800 páginas. 근데 여러분 보통 제가 이 성경 한 페이지를 읽는데 약한 E cada página demora uns 2 minutos para ler. 성경 Então, 전체 읽는데 시간은 딱 3. Então, para ler toda a Bíblia, eu preciso de 3.600 minutos. 그 3,600분의 시간으로 한 사람 Então, 3.600 minutos é 60 horas. 하루에 10시간씩 Então, se eu ler 10 horas por dia sem descansar, 6일 만에 신구약 성경 então eu posso ler em 6 dias a Bíblia toda. 1년에 성경을 Tem uma pessoa que veio e falou para mim que leu a Bíblia toda 150 vezes num ano. E ela começou a se gabar. Aí eu ri. Aí eu falei, você nunca leu a Bíblia nenhuma vez. 한번 읽어보면 얼마나 시간 걸리 Porque se ela tivesse lido uma vez, ela teria calculado. 신구약을 정확히 읽어보면 1년에 150번 읽을 수 있다는 사람. 아무것도 안 하고 성경만 읽을 때 1년에 얼마 읽을 수 있냐면 Então, em um ano, quando você não faz nada, só lê a Bíblia, você pode ler no máximo 50 vezes. 여러분 한 주에 Porque em uma semana você lê uma vez. 여러분 성경을 읽으면서 E o impressionante, quando você lê a Bíblia, então primeiro você lê a Bíblia. Aí depois você começa a enxergar o coração de Deus e depois você enxerga o coração do homem. 그러면 하나님과 인간 사이 Aí depois você pode descobrir qual é o problema entre Deus e o homem. E quando você resolve isso, 신앙은 굉장히 a vida espiritual se torna muito fácil. 여러분 그 사실 Se isso for resolvido, 신앙 그때부터 desde então a vida espiritual começa a se tornar muito fácil. 우리 오늘 아침 요한복음 Hoje de manhã nós lemos João capítulo 11. 여기서 인간과 하나님의 마음의 세계를 Aqui ilustra o coração do homem em relação ao coração de Deus. O que a Bíblia diz? Então Deus diz na palavra: essa enfermidade não é para a morte. Então eu vou perguntar. 이 병이 죽을 병이 아니라고 Jesus Cristo falou que essa enfermidade não é para a morte, certo? 하니까 Tá certo?
자, 이 병이 죽을 병이 아니요 하나님의 영광을 Então ele falou, essa enfermidade não é para a morte, não é, mas é para a glória de Deus. Quem foi que falou essas palavras? Foi o presidente que falou? Was it the president who said this? Foi o médico que falou? Was it a doctor? 아니면 생물학 Ou foi um biólogo? Não, Not so. 인간을 foi Deus quem criou o homem. Created man, that's what he said. 인간을 창조한 Foi o Deus que criou o homem e falou o quê? Esta enfermidade não é para a morte. 그러면 여러분 이 병은 Então essa enfermidade não é para a morte, pessoal. Sickness unto death. 죽어도 Mesmo que morra, não, mas essa enfermidade não é para a morte. 그분이 아니라면 Se ele fala que não é para a morte, então não é. 근데 여러분 그분의 말씀을 대한 인간의 자세가 성경은 정확하게 E a gente pode ver claramente na Bíblia a postura do homem diante dessa palavra. 하나님의 말씀. Maria escutou a palavra 이 병은 de Jesus. Essa enfermidade não é para a morte. 전능하신 하나님이 이 병이 죽을 병이 아니라고 O 말씀하셨다. Deus Todo-Poderoso falou que essa enfermidade não é para a morte. 말씀을 믿음으로 받으려는 것이. Então o homem deve aceitar essa palavra de Deus. 내 마음속에 Então eu tenho que aceitar essa palavra dentro do meu coração pela fé. Mas Maria e Marta não foram assim. Martha did not do so. Jesus Cristo falou, essa enfermidade não é para a morte. Not unto death. 형편은 오빠 A situação mostra que o irmão mais velho está morrendo. E depois ele morreu. Died. 그때 마르다가 E naquele momento, no que Marta e Maria acreditaram? Acreditaram na palavra de Deus? Não. No. Elas acreditaram no próprio julgamento. 여러분 우리의 판단을 Nós, com o nosso julgamento, rejeitamos a palavra e julgamos a palavra de Deus. Isso é muito arrogante. So arrogant. Isso é muito arrogante. Vocês foram para o hospital. Ah, eu acho que eu tô com câncer. Cancer. 근데 여러분 Ah, mas eu acho que é um câncer. 제가 대전에 충남대학교 No hospital da Universidade de Chungnam, em Daejeon, 간호학교에 no dormitório da enfermagem, 얼마 동안 eu fiz estudo bíblico por alguns dias. 간호학생들이 종종 이제 처음에는 Então, os estudantes de enfermagem, no começo, eles aprendem teoria. 할 때는 처음에 케벌슨 And when they first start, the practicing at the hospital, Então, no começo, eles começam a fazer eles fazem uma cerimônia 나이팅게일 선수도 인품을 and then they read the poems. e depois eles fazem também, And then after having the depois que faz essa cerimônia, they serve in eles vão para o hospital e eles ficam trabalhando por 2 meses. all the nursing students. E todos os enfermeiros já ficam doentes. E uma estudante estava trabalhando, estava fazendo a prova, estava estudando. E a médica começou a fazer. Aí a enfermeira estava lá estudando. Aí a médica perguntou para o paciente: que você tem isso, você tem isso, você tem aquilo. Aí depois a médica escreveu o câncer de útero, de ovário. Ah, então será que eu tô com câncer também? A enfermeira pensou. Aí depois ela foi para a médica. Aí ela falou: eu não tô conseguindo fazer bem digestão. E aí o médico perguntou: se você come muito, você fica de barriga cheia. E quando você não come, você fica com fome. E depois que você come, como você se sente? Aí saiu a resposta: você tá com câncer de estômago. Stomach cancer. E quando ela viu, aquele estudante viu: nossa, eu tenho esses sintomas parecidos. 그래서 이제 병실에 처음에 간호학생들이 이제 Então, aqueles estudantes de enfermagem no começo, 한 달에 2달에 전부 다 마음이 em 1, 2 meses, aqueles estudantes todos já estão com doença dentro do coração. Porque eles eles acham que eles estão sentindo a mesma coisa. 보니까 간 학생 O estudante que foi estudar ginecologia, ele pensa o quê? Eu acho que eu tô com câncer no útero. E os estudantes que estudam medicina, eu acho que eu tô com câncer no estômago. Quem tá que estudam oftalmologista, ou I think I have a cancer. in my nose. laringologista, eu acho que eu tô com câncer no nariz. A maioria dos estudantes são assim. 그래서 이제 병실에 근무하고 한 달 2달 되면
E depois de 2 meses, eles começam a ficar doentes. O julgamento do ser humano não é correto. E aqui, o que o homem está fazendo? O julgamento que ela vê e a palavra de Jesus. O que elas escolhem? A maioria das pessoas acreditam no seu julgamento. Essa pessoa, mesmo que participe do culto de domingo, mesmo que oferte, mesmo que ore, mesmo que cumpra os domingos, não é uma pessoa que acredita em Deus. É uma pessoa que acredita em si mesmo. Jesus Cristo falou, essa enfermidade não é para a morte. Então, mesmo que eu morra, não vou morrer. Então, é assim que tem que acreditar. Então, dentro da Bíblia, há muitas conversas entre o homem e Deus. Quando a gente vê a conversa entre o homem e Deus, sempre tem uma coisa em comum. Se por acaso hoje vocês também se encontrassem com Deus pessoalmente, conversassem com Ele, eu acho que provavelmente vocês falariam da mesma forma. E que ponto comum é esse? Deus fala da palavra de Deus e o ser humano fala sobre o seu pensamento. Então, vocês têm seus pensamentos. Vocês têm seus pensamentos. Então, quando você faz todas as coisas, vocês têm seus pensamentos e vocês têm julgamentos. Ah, isso é impossível, isso é um prejuízo, isso é bom, isso é mal. Ah, isso eu fiz bem. Ah, isso eu fiz mal. Ah, isso é caro. Ah, isso é barato. Ah, isso daqui pra frente vai dar certo. Ah, daqui pra frente não vai dar certo. Então, todos vocês até agora aprenderam esse tipo de julgamento. Quando vocês nasceram da barriga da tua mãe, vocês não nasceram com esse julgamento, mas vivendo as suas vidas, para que Satanás colocasse desconfiança em Deus, Satanás pouco a pouco começou a nos conduzir para acreditar em coisas diferentes da palavra de Deus. Então, você foi enganado. Vamos supor que você perdeu dinheiro e você foi traído por algumas pessoas. E aí você começa a ter dificuldade em acreditar nas pessoas. Há muitas pessoas que são trapaceadas, né? Ah, eu não devia ter acreditado naquela pessoa. Por que eu confiei naquela pessoa? Ah, eu confiei naquela pessoa, por isso que eu tive prejuízo. Não, eu não posso confiar nas pessoas. Então é assim que Satanás engana as pessoas. Então as pessoas enganam, as pessoas cometem fraude. E quanto mais a gente vive a nossa vida, eu começo a fechar mais o meu coração para as outras pessoas. Começa a se tornar mais difícil de eu confiar nos outros. E quanto mais difícil se torna confiar nas outras pessoas, sabe o que as pessoas fazem? Elas têm que confiar e acreditar em si mesmos. Porque quando eu acreditei nos outros, eu começo a me acostumar a acreditar em mim mesmo. Eu tenho que conferir, eu tenho que tocar, eu tenho que ver para acreditar naquilo. E assim, ela somente pode dizer que ela acredita na sua experiência e no seu pensamento. E é assim que as pessoas estão vivendo, que vivem por muito tempo. Elas não escutam a ninguém. Elas somente insistem no seu próprio julgamento. Maria foi assim. Marta foi assim. Vocês também são assim. Todas as pessoas desse mundo estão vivendo dessa forma. Por isso, tais pessoas, quando ficam diante da palavra de Deus, é igual. Quando, independente do que Deus fala, eu é que julgo. Meu irmão está morrendo. Embora Jesus tenha dito que essa enfermidade não é para a morte, mas ele está morrendo. Ele morreu
Isso é morte. Então, se o irmão mais velho de Marta e Maria morreram, então não é só que o irmão morreu, mas a palavra de Jesus morreu no coração delas. Entendem isso? Se a palavra de Jesus estivesse viva dentro do coração delas, mesmo que o irmão morresse, ele iria estar vivo. Porque isso é a palavra de Deus. Independente de como eu enxergue, na época de Noé foi a mesma coisa. Ele falou que ia chover, mas o que as pessoas falaram? Chover? Que chover o quê? Não vai chover. Não está chovendo. Não vai. Onde que vai chover? Não está chovendo. Não vai chover. Não vai chover. Noé, você tá louco! Pra que você vai fazer a arca? Você tá louco? Onde que vai chover? O quê? Não vai chover, não tá chovendo. Isso é mentira, não vai chover. Não vai chover. Isso é mentira. Eles acreditaram no próprio julgamento. Eles acreditaram no pensamento deles. E não choveu? Não choveu? Sim, naquele dia não choveu. E no dia seguinte também não choveu? Sim, depois também. No dia seguinte não choveu. E depois não choveu? Sim, não choveu. E depois não choveu? Sim, naquele dia também não choveu. E não choveu? Nunca? Não. Um dia choveu. E naquele tempo eles descobriram que eles foram enganados. E naquele tempo eles perceberam, a gente foi enganado. E eles descobriram que o julgamento deles estava errado. Eles fugiram para o topo da montanha. E a chuva começou a aumentar cada vez mais. A montanha mais alta desse mundo tem 8.800 metros. Então, em 40 dias, para esse 8.000 metros ser coberto, quanto por dia? Quer dizer que subiu 200 metros por dia de água. E por minuto estava subindo 10 metros. Uma vez, do lado do rio, a gente colocou as nossas tendas. E estava chovendo e estava aumentando a enxurrada. E a cada minuto estava subindo 10 centímetros de água. E em uma hora, 60 centímetros de água subiu. A gente calculou a noite inteira. Então tinha sobrado da tenda até o rio 1 metro só. E tinha milhares de pessoas ali. Naquela noite, meu coração ficou tremendo. Por hora, 60 centímetros. Por dia, 200 metros. Por hora. 10 metros por hora. Realmente era medonho. Realmente medonho. Eles acreditaram no pensamento deles. Maria e Marta estão falando o que aqui? Elas não acreditaram na palavra de Jesus. Elas estavam acreditando no pensamento delas. Elas acreditavam na experiência delas. Por isso que não conseguem ter uma vida espiritual. Por isso que a vida espiritual não dá certo. Por isso que eu comecei a ler a Bíblia. Eu li Gênesis, li Êxodo, continuamente lendo. Porque eu sou pastor, eu não posso plantar. E também nem tenho meu negócio. E eu nem tenho minha fábrica. Eu leio a Bíblia. Lendo a Bíblia. E eu como, só isso que eu faço. Daí eu comecei a estudar a Bíblia. Quando o homem se encontrou com Deus, quando Deus se encontrou com o homem, o que Deus falou? E o que o homem falou? Quando Abraão se encontrou com Deus, o que Deus falou? E o que Abraão falou? Noé, quando se encontrou com Deus? Moisés, quando se encontrou com Deus? Pedro, quando se encontrou com Deus? E o que Deus falou? E o que eles falaram? E no final,
하나님은 나에게 O que 뭐라고 Deus falou para mim 난 e o 뭐라고 que eu falei para Deus. 그걸 세밀하게 조사해. Eu And I searched into that. estudei isso detalhadamente 너무너무 재밌는 e eu descobri uma verdade maravilhosa. Quer que eu fale? 다 아는 이야기입니다. É uma coisa que todos vocês já sabem. Um dia Deus apareceu para Abrão. 아브람 너 이름을 Abrão, seu nome já não é mais Abrão, mas é Abraão. 내가 너로 많은 무리의 아비가 Eu te farei no pai de muitas nações. 그리고 그 안에 사라를 E ele viu a sua esposa Sara. 라고 하지만 사라라고 해라. Não chamarás mais a tua esposa de Sara, não de Sarai, mas de Sara, porque ela dará filho ela dará luz a um filho. O que Deus falou para Abraão? E o que Abraão fez quando escutou a palavra de Deus? Ai, o Senhor vai me dar um filho. Ai, como eu estava esperando por esse filho. Muito obrigado, muito obrigado. Foi assim que Abraão falou? Wanting a son so bad. No, thank you so much. Is that what Abraham said? 그렇게 Foi assim que ele falou? Foi assim que ele falou? Não. O que Abraão falou? What did Abraham say? Ele falou o pensamento dele. Ele falou o julgamento dele. Ele pensou que era certo o julgamento dele. Ele pensou que o pensamento dele estivesse certo. Abraão riu. 100세 된 사람이 Como um homem de 100 anos pode ter um filho? E a Sara tem 90. 하나님 말씀 Ele riu da palavra de Deus. Por quê? Why? 그는 하나님 Porque ele tinha um pensamento diferente da palavra de Deus. 그에게 하나님과 다른 생각 Quem que deu um pensamento diferente da palavra de Deus para ele? O interessante, pessoal, 여러분 제가 가지고 있는 그 아이폰 o iPhone que 성경이 쭉 eu tenho toda a Bíblia dentro dela. Às vezes 아이폰 조그마한 보겠던 거 가지고 그걸 펴서 성경 Às vezes eu tenho esse iPhone que está no meu bolso, eu pego e abro a Bíblia dele. E vindo de avião, eu planejei. 서울서 오면 바로 저는 미국에 부를 거예요. Então, quando eu chego de avião, eles me dão uma janta e depois apagam a luz. E como o iPhone tem luz, 이 안에서 아이폰 가지고 성경을 eu pensei, eu vou pegar o iPhone e vou ler a Bíblia dentro do avião. E aí eu jantei Eating dinner. 이제 정말 비행기 부를 e eles apagaram todas as luzes do avião. The lights in the airplane. 때 같이 가는 사람은 코를 골고 E a pessoa que estava sentada do meu lado estava roncando. 근데 가방에 살지 E eu peguei cuidadosamente o iPhone que estava na minha bolsa. 제가 그때 에스겔을 E eu estava lendo Ezequiel, que era a vez. 아침 에스겔 37장까지 그 E eu lembro que eu tinha lido até Ezequiel 37. 아이폰에 성경을 에스겔 38장 E eu procurei Ezequiel capítulo 38. And I tried to find Ezekiel chapter 38. 근데 뭐라고 커넥트가 안 된다고 Mas estava escrito que não dava para conectar. Por que não está dando? Aí eu tentei de novo. Não deu. 마태복음 Aí eu abri em Mateus. 마태복음 나오게 커넥트가 Tava escrito que dava, mas não estava conectando. Aí eu falei, o que aconteceu? Ah, esse iPhone é tão caro. Ah, e é uma porcaria. Aí depois eu descobri. 그 아이폰 자체의 성경이 Essa Bíblia não estava na memória do iPhone. 어느 인터넷 사이트는 그 집어넣어 Tirava do site da internet. 그 비행기 그 하늘 꼭대기에 인터넷 E lá no céu, no topo do céu, a internet pega ou não pega? Então, por isso que o iPhone não estava funcionando. Eu tentei várias vezes. E depois de um tempão, porque né, minha cabeça não é lá muito boa, né? Eu descobri. E daí eu peguei, deixei pra lá e peguei um livro e comecei a ler. And this was my first time having Essa é a primeira vez que eu tenho um iPhone. 나도 여가 보기 너무 좋겠다 생각했는데 E eu pensei, nossa, vai ser muito bom, né? Apagar as luzes e poder ler, e vai ser, mas aí não funcionou. Então, Abraão e Deus, Abraham and God, everyone. eles tinham um pensamento diferente. Uma coisa que vocês têm que saber exatamente, 이 병은 essa enfermidade não é para a morte. Not unto death. 근데 Mas Lázaro morreu ou não morreu? Morreu ou não morreu? Morreu. Morreu. Tá, vamos falar. Vocês assistiram o filme Ben-Hur? Quem já assistiu o filme Ben-Hur? Levante a mão. A maioria já assistiu. 연애가
aparece o Messalá e o Ben-Hur, né? Salah and Ben-Hur. 이제 둘이서 막 Os dois brigaram feio, né? Bitterly. 메살라가 베너를 죽이려 노 Messalá queria matar Ben-Hur e mandou ele como escravo. 가 정오가 E o Ben-Hur estava cheio de ira. E o que Ben-Hur falou? 복수를 허락하여 Deus, por favor, permita que eu me vingue de Messalá. Eu não sei se tem algum chinês aqui. 세계에서 복수심이 제일 강한 나라가 O país que tem a mente mais forte de vingança são os chineses. Por isso, diz que as gangues não podem mexer com os chineses. Porque eles voltam lá no final para se vingar. A maioria dos filmes chineses são assim. Uma vez eu assisti um filme chinês, tinha o pai e o filho. Um vilão apareceu e matou o pai. 피를 칼을 맞아 아버지 E o pai, ele recebeu essa facada e estava morrendo. E aí o filho veio correndo e abraçou o pai. Daí o pai pegou essa faca, por favor, que você se vingue, e morreu. E desde então o filho começou, ele foi para o templo de Shaolin e todos os dias ele ficava praticando artes marciais. Chá, 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 chá. E aí todo dia ele praticava. Por 30 anos ele praticou essas artes marciais e ele pegou a espada e foi se vingar. E no final ele foi pegar aquele vilão que era um cara bem rico e ele foi voando. E ele abre a porta e o rico estava dormindo. Você receba essa espada da vingança. Há muitos anos atrás você matou meu pai. E com minhas lágrimas de sangue eu vou me vingar de você. E aí o vilão... E aí um monte de gente apareceu com espada. E aí com aquele homem que ele treinou tudo no templo, ele foi lá e tchá, 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 e matou todo mundo. E ele tchá, foi lá e se vingou. Kills the man. Pai, me vinguei. I have taken vengeance. Esse é o final da maioria dos filmes chineses. A maioria dos filmes chineses. A maioria dos filmes chineses são assim. 복수를 위해서 소림사가 Por isso, por causa da vingança, eles vão pro templo, treinam. 이제 뱉는하고 Então, Ben-Hur e Messalá, eles viraram inimigos. 전차 경주를 할 E depois eles tiveram aquela corrida de cavalo, né? E depois Ben-Hur, ele quer se vingar, tá certo? Certo? 때는 굉장히 적이죠. Os dois eram bem inimigos, né? E assim, e acabou o filme. Eles ainda são inimigos? Não, eles são bem amigos. 야, 너 이번에 Oh, você exagerou dessa vez, hein? This time. 무대 위에서 Eles eram inimigos no palco. 전에서 적이지. Eles eram inimigos conforme o script do filme, o roteiro do filme. Mas o Ben-Hur e o Messalá, fora das telas, eles eram bem amigos, certo? 베너하고 메살라고 적이에요. Então, Ben-Hur e Messalá, eles eram amigos ou inimigos? 예, Sim, responda, por favor. Quem? What? 적이에요? Inimigos? 예, Não, eles são inimigos no filme. Enemy. 각본에서 Eles eram inimigos no roteiro do filme, mas eles eram bem amigos, certo? 요셉이 가면 José foi para a prisão. 종살이하고 가면 Ele foi para a prisão e fez trabalho escravo e depois foi para a prisão. Mas ele estava na prisão? Isso é prisão? Prison? Não. No. É um processo para ele se tornar no governador. 여러분 그걸 감옥이라고 Você não pode pensar que isso é prisão. 사람들은 말 As pessoas pensam, 왜 이게 감옥이야? por que isso não é prisão? Not prison. É prisão. Prison. 철장이 있잖아. Olha ali, tem cela, tem guarda, ele está amarrado. Ele não pode sair. 감옥 Isso é uma prisão. The prison. Isso é prisão. Prison. Esperto. 틀림없 Com certeza é prisão. Prison. Mas aos olhos de Deus, isso é prisão? Não. No. É um processo para se tornar no governador. 어느
Então, o que está certo? Right. 감옥이 맞습니다. Está certo que ele é uma prisão ou que é um processo para ele se tornar governador? Então, Ben-Hur e Messalá, eles eram amigos ou inimigos? Então, é a mesma coisa. 여러분 베너가 원수예요. 메살라고 친구예요. Ben-Hur e Messalá são amigos ou inimigos? 여러분 영화에서 원수. No filme, eles são inimigos. Movie, Mas Ben-Hur e Messalá são amigos. 영화 촬영할 때막 원수. No roteiro, rodando o filme, eles eram inimigos. Mas depois que acabou a gravação, eles eram bem close amigos. friend. Certo? Is that right? Tá certo? Is that right? 예, 맞. Sim, tá Yes, certo. that's right. 요셉이 애굽의 종으로 팔려간 건 뭡니까? Então, José ter sido vendido como servo para o Egito. Ele era servo? Não. No. Ele não era servo. 종리가 되기 위한 Era um processo para ele se tornar um governador. 과정으로 종이 된 거지. Como processo, ele se tornou 종이가 되기 위해 servo. 감옥에 간 거지. E para se tornar governador, ele foi para a prisão, mas ele não era prisioneiro. Aos olhos de Deus, não era prisão, era um processo, era só uma fase. 그 과정을 다 알아. E se José soubesse todo esse processo, quão feliz ele ficaria enquanto estivesse trabalhando como servo. Ah, até que enfim eu sou servo. 도대체 각본이 어떻게 돼 있지? Ah, e depois, no roteiro, depois, o que vai acontecer? Ah, a esposa de Potifar vai me tentar. Ah, até que enfim ela está me tentando. Ah, daqui a pouco eu vou parar na prisão. 아, 가면 좀 Ah, quando eu for na prisão, eu vou me encontrar com o copeiro-chefe e padeiro-chefe. Ah, até que enfim eu me encontrei com eles. Ah, daqui a pouco eu vou saber o sonho do rei e vou falar para ele a interpretação e eu vou me tornar governador. Se ele soubesse disso, prisão era prisão, escravidão era escravidão? Não, entendem? 그 현실만 봤어. Então, quando a gente só olha para essa realidade, com certeza ele era um escravo. Quando ele olhava para essa realidade, com certeza ele estava na prisão. 하나님의 계획을 Mas se ele olhasse para o plano de Deus, 종도 아니고 ele não era escravo, não era nem prisioneiro, mas ele estava num processo para se tornar um governador. 영화만 봤어. Quando a gente assiste só o filme, Ben-Hur e Messalá, eles eram inimigos. Enemy. 그러나 그 과정을 봤을 Quando a gente olha para o processo, não, eles não eram inimigos, eles são amigos. Eles são amigos bem próximos. 인간의 눈으로 봤을 Aos olhos do ser humano, 나사로는 Lázaro morreu. Dead. 그러나 예수님의 섭리 안에서 Mas quando a gente vê dentro da glória, dentro da providência de Deus, de Jesus, Lázaro estava morto? Não, ele estava vivo. As pessoas são insensatas. 봤으면서도 자기 판단 E mesmo assim elas pensam que o julgamento delas está certo. 게 정확하다고. Elas pensam que o que elas enxergam está certo. Eu vi exatamente. Eu tô certo. Com certeza é assim. Independente do que as pessoas digam, 사실이야. isso é verdade. 그렇게 참 많은 사람들이 Há muitas pessoas que falam assim. O ser humano, quanto eles sabem? 인간이 얼마나 생각하고 O quanto que o ser humano pode pensar? 이 성경을 읽고 Quando a gente lê a Bíblia, nossa, é incrível. 하나님이 Um dia Deus foi procurar por Moisés. 모세가 광야에서 양을 Moisés estava pastoreando as ovelhas no deserto. 불꽃 가운데 나 E uma sarça ardente estava no meio do deserto. E desde antes o Moisés estava apacentando essas ovelhas. Mas, nossa, tem um fogo naquela sarça. Nossa, quem colocou fogo ali? Ah, tá bom, tá queimando. E continuamente ele ficou apacentando as ovelhas. 불이 붙으면 E quando a sarça pega fogo, 10분 지나면 다 타버려. depois de algum tempo, 10, 20 minutos, acaba o fogo e apaga. Nossa, mas ainda está queimando. 한 시간이 더 지나. Nossa, já passou mais de 1 hora. 2시간 전 여전히 타. 2 horas e ainda está queimando? 이상하잖아. Nossa, que estranho. 가시나에 불 붙으면 1, 20분은 딱 Nossa, em 10, 20 minutos uma sarça já apaga o fogo. 요셉이 너무 모세가 너무 E Moisés ficou muito curioso. 왜 불은 붙었는데 나무가 Por que que tem fogo, mas não está sendo consumida a sarça? So Moses, little by little, went close. E Moisés se aproximou dessa sarça, e quanto mais ele se aproximava dessa sarça, ele escutou a voz de Deus. Moisés, Moisés, 네가 손 땅 거룩한 땅. a terra que está pisando é terra santa, tira as sandálias. 그래서 이제 하나님이 Por isso que Moisés, ele tirou as sandálias, se ajoelhou diante de Deus e se prostrou em terra, com o rosto em terra.
E Deus falou, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Eu vou te mandar para Faraó para tirar o povo de Israel do Egito. E Moisés falou o quê? Falou o seu pensamento. Quem sou eu para ir até o Faraó? Quem sou eu para poder salvar o povo de Israel do Egito? Moisés, ele estava com o pensamento dele. 하나님이 내가 너를 바로에게 보내 내 백성 이스라엘 구원자를 구원해. Deus falou para Moisés, eu vou te enviar a Faraó para salvar o povo de Israel. Ah, o Senhor vai fazer? Ah, então eu vou salvar o povo de Israel do Egito. Mas Moisés agora estava falando sobre o pensamento dele. Não foi só Abraão, não foi só Moisés. 하나님의 사람들이 하나님과 만나 이야기할 때 As pessoas de Deus, sempre que elas se encontraram com Deus, foi assim. That's how they were always. 어느 날 예수님께서 베드로에게 Um dia Jesus falou para Pedro, todos vocês me abandonarão. Pedro falou o quê? 다 줄어버려 Todos podem te deixar, mas eu nunca, jamais vou te deixar. 네가 오늘 밤 나를 다굴기 Tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. 내가 주와 함께 죽을지 Mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor, eu não te negarei. I'll never deny you. 여러분 우리가 하나님을 향하여 다른 의견을 얘기합니다. Nós falarmos coisas diferentes das coisas de Deus é porque nós acreditamos em nós mesmos. 저는 성경을 Eu li a Bíblia. 어떨 때 인간이 변화 Quando que o ser humano muda? 어떨 때 인간이 위대해지는 Quando que o ser humano se torna grande? 정말 능력 있는 사람 Quando que o ser humano se torna em pessoa de poder? 사실들을 저는 성경에 Essas coisas eu descobri dentro da Bíblia. Abraham Lincoln, 흑인들을 노예에서 해방시키려 굉장히 많이 quando ele quis libertar os negros da escravidão, ele teve muito trabalho. 어려움을 당하고 Quando os negros eles estavam passando por aquelas dificuldades, ele não falou que os negros estavam passando pela dificuldade, 매를 만든 mas ele falou, ele sentiu como se o irmão mais novo dele estivesse apanhando. Ele sentiu como se a esposa dele estivesse apanhando, 흑인도가 마음을 같이 했기 porque ele tinha unido o seu coração com os negros. 고통이 자기 마음 그대로 와서 자기 마음에 파고 들어왔어. The pain that Então, a dor que eles sentiram, ele sentiu no coração dele. Por isso, Abraham Lincoln, 흑인들이 그 노예에서 해방시 어렵고 힘들지만 mesmo que ele tenha passado por dificuldade para dar liberdade aos escravos, mesmo que ele 그만두고 싶어. quisesse parar, quisesse desistir, então, mas muitas pessoas disseram, 삼지 않은 우리 목장들 없어질 거야. se a gente não tiver os negros como escravos, então ninguém vai querer plantar aqui. Quem é que vai plantar o milho? Quem é que vai colher os frutos? Os Estados Unidos vão falir. Para de falar besteira. E ele passou por tamanha dificuldade. O Lincoln, porque ele uniu o coração dele com os negros, né, com os escravos. Então, quando eles passavam por dificuldade, Lincoln também passava junto. Ele sentia como se ele estivesse apanhando, ele estava sofrendo. Ele sentia como se a família dele estivesse sendo vendida. 어렵다고 E Lincoln só não podia parar porque era difícil. Porque o coração dele estava unido, estava fluindo. 하나님과 다른 마음. Dentro do coração do ser humano está fluindo um coração diferente do coração de Deus. Diante de uma dificuldade, 항상 자기 o ser humano, ele fala sobre as suas próprias opiniões. 예외가 아니었어. Marta não era a exceção também. 자기 오빠가 죽은 거. Marta e Maria, elas acreditaram que seu irmão mais velho havia morrido. 만일 예수님 말씀을 Se Maria e Marta tivessem acreditado na palavra de Jesus, oh, o que vocês estão fazendo? 왜 울어요? Por que vocês estão chorando? 우리 오빠가 죽은 게 아니에요. O meu irmão não morreu. 우리 보기에 죽은 것 같지만 Parece que ele morreu, 예수님이 뭐라고 mas sabe o que Jesus Cristo falou? Esta enfermidade não é para a morte, 영광을 위하여 é para a glória de Deus. glory of God. 울지 마세요. Não chorem, 장사 치르지 말아요. não precisa enterrá-lo. 오빠 죽은 게 아니에요. Ah, meu irmão não morreu. 말씀하셨어요. Jesus falou isso. That's what Foi isso que ele tinha que responder. Mas Marta não falou isso. 예수님 말씀으로 오빠가 죽었다.
Mesmo no coração dela, ela aceitou que o irmão mais velho dela tinha morrido. As pessoas acreditam mais no seu julgamento do que na palavra de Deus. Elas pensavam que o julgamento delas estava certo, mas o julgamento delas estava errado. E elas acreditavam que isso era acreditar em Deus. João capítulo 11 está falando exatamente sobre isso para nós. Marta escutou a palavra de Jesus, mas mais do que a palavra de Jesus, elas acreditaram no próprio julgamento. E esse era o problema. E vocês são como? A vida espiritual, ela é muito importante. O problema da vida espiritual é muito importante e é muito fácil de resolver. Quando Deus falou para Abraão, também tem a parte em que Abraão trocou de coração. Quando Deus falou com Moisés, Moisés trocou o coração. Quando Jesus conversou com Pedro, Pedro trocou o coração. Tendo o mesmo coração de Jesus. A eletricidade flui pelo fio elétrico. E a água flui pelo cano. E a palavra de Deus flui de coração para coração. Então, quando Deus falou para Abraão, você vai ter um filho, Abraão tinha um coração diferente do de Deus. Como eu tendo 100 anos vou poder ter um filho? A minha esposa está muito velha. Ela não vai poder ter um filho. Era um coração diferente do de Deus. Por isso que Deus não podia trabalhar dentro dele. Por isso que Deus falou para Abraão. Um dia o coração de Abraão trocou. O que Abraão descobriu? Dentro da palavra de Deus, ele descobriu a vontade de Deus. Deus decidiu me dar um filho. Então, embora eu esteja velho, eu posso nascer um filho. Querida, nós vamos poder ter um filho. Deus falou assim. Deus decidiu nos dar um filho. E aí, Abraão trocou o coração. E foi aí que o coração de Abraão e Deus se tornou um. O coração de Deus fluiu para Abraão, o coração de Abraão fluiu para Deus. E fluindo o coração de Deus para dentro de Abraão, então o coração que Abraão não tinha, ele começou a ter. E o poder que não existia em Abraão começou a entrar em Abraão. E a paz de Deus que Abraão não tinha entrou nele. E mesmo que Abraão estivesse velho, ele pôde ter um filho. E é isso que a Bíblia nos fala. Por que a gente cumpre? Por que vocês decoram os mandamentos? Vocês decoraram o Pai Nosso? Tá, não tem problema. Mas o problema é o quê? O seu pensamento, quando é diferente do pensamento de Deus, da palavra de Deus, vocês podem jogar fora o seu pensamento e unir seu coração com o de Deus? Então, independente da pessoa que você é, você vai se tornar em pessoa de poder. Esta semana nós queremos conversar sobre esse problema. Se o seu coração se tornar um com o de Deus, se você e Deus se tornarem um, a casca pode ser você, mas você vai poder ter o coração de Deus. Então, através de você vai aparecer o poder de Deus, assim como Davi, José, Moisés. Vocês vão poder ser transformados em poderosos trabalhadores. A Bíblia nos fala exatamente sobre isso. Eu também vi isso. Eu vi Deus trabalhando dentro de mim e me mudando. Eu vi essa palavra mudando a vida de muitos jovens. Eu vi também assassinos sendo transformados, drogados sendo transformados, os viciados em videogame também sendo transformados. Porque a diferença entre o nosso pensamento e o pensamento de Deus. Nós temos dificuldade
nós vivemos uma vida de 우리 sofrimento. 이건 집회를 통해서 E durante esta conferência, 모두가 여러분 생각을 하나님 마음을 받으면 que todos nós possamos jogar fora o nosso pensamento e aceitar a palavra de Deus. E no dia em que essa conferência acabar, 마음을 vocês poderão ter o coração de Deus. 여러분과 하나가 될 것입니다. E assim, vocês vão se tornar um com Deus. And when you and God become E one, se você se tornar um com Deus, when the power of quando o God poder de Deus aparecer em nós, nós venceremos o pecado, a tentação, o medo, o sofrimento 영광스러운 예수와 같은 모양으로 e poderemos ser transformados para a mesma imagem gloriosa de Jesus. Vamos orar.